Ubiratã Cirne. Em Campina Grande são 16 horas e 34 minutos. Começando agora mais um programa Caturité nos Municípios, o porta-voz das comunidades, aqui pela Rádio Caturité FM 104.1. Você já sabe, né? De segunda a sexta, 4h30 da tarde, você fica sabendo das notícias da sua cidade aqui, através do nosso programa, que é o porta-voz das comunidades. É um programa de utilidade pública, lei municipal, e um resumo do dia. Hoje, João Capim, eu vou falar pouco, né, porque tem muita entrevista. Hoje o programa vai ser apresentado mais por Manso do que por mim, né? Mas eu tenho feito essa parceria com o nosso companheiro Josmar Barbosa, porque ele tem acompanhado, né, o dia a dia. João Capim, porque se eu for, eu vou trazer a mesma entrevista, né? Então, né, como o Manso já vai, né? Aí ele já não tem problema nenhum, ele coloca lá no RC Notícias e a gente reprisa aqui no nosso programa. É como hoje também é dia de entrevista com candidatos, né? Hoje, Pedro Ivo, do PDT, né, João Capim? Ele é o candidato a vice de André Ribeiro. Ele foi entrevistado pela manhã, pela equipe de jornalismo da Caturité, pela equipe do Jornal da Manhã. 8h15 da manhã foi a entrevista com Pedro Ivo e a gente está reprisando, né, essas entrevistas. Portanto, 17 horas em ponto, a gente reprisa a entrevista com o vice-prefeito candidato, né, vice-prefeito de André Ribeiro, do PDT, professor Pedro Ivo. E na segunda-feira, o entrevistado será o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Vai ser entrevistado às 8h15 da manhã, pelo Jornal da Manhã, uma entrevista de 30 minutos. As dos vice-prefeitos são 15 minutos, né? O prefeito Bruno vai ser entrevistado na segunda pela manhã e vamos reprisar aqui às 5 da tarde, na segunda-feira. Então, já agradecendo aí, claro, a Arimatea Souza, a Josmar Barbosa, a Raíssa Kelly, a Gabriel Diniz, a equipe, né, do Jornal da Manhã, que nos autorizou, claro, com a anuência também da direção da emissora, que a gente reprisasse essas entrevistas com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito, né, de Campina Grande. Os vice-prefeitos estão sendo às sextas-feiras, sempre 8h15 da manhã, e reprisado às 5 da tarde aqui no nosso programa, e os dos prefeitos às segundas-feiras também, 8h15 da manhã, Jornal da Manhã, e 17 horas reprise Caturité nos municípios. Nós temos Araci Brasil da STTP, vai falar sobre, né, o comércio segunda-feira. Não é nem sobre o comércio, né? É sobre transporte público, como é que vai funcionar o transporte público, porque segunda-feira é dia do comerciário, né? Só vão funcionar as farmácias de plantão e os bancos, né? O comércio fecha, o comércio varejista fecha, e, portanto, diminuirá, com certeza, né, as linhas, né, os ônibus, a quantidade de ônibus. Ontem foi um dia muito especial na vida de Dom Ducênio, da Igreja Católica de Campina Grande. João Capim, eu acompanhei parte da solenidade, porque eu estou ainda me curando de uma virose, né? Mas muito prestigiado, Dom Ducênio estava muito feliz, né? Muitas autoridades, há uma representatividade muito grande da Igreja Católica, da sociedade, né, de Campina Grande. Dom Ducênio recebeu o título Cidadão Campinense, que foi a propositura do vereador Márcio Melo, e o título Cidadão Paraibano, propositura do vereador Tovar Correia Lima. Foi uma sessão conjunta, né, a presença do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, né, e a sessão aconteceu, né, especial, né, solene, lá no auditório do Seminário Diocesano, que estava superlotado, né, muitas autoridades, né, presentes, tanto deputados, prefeitos, senadores, muitas autoridades, né? Alguns, João Capim, que estavam lá também não podiam aparecer muito, porque são candidatos, né? Mas muitas lideranças políticas lá estiveram. Mas a representação maior do clero, né, da diocese, né, padres, diáconos, seminaristas, muita gente, né? Acredito que familiares de Dom Ducênio, né, que é natural de Lagarto, Sergipe, agora é cidadão paraibano,
Estadão Campinense. O prefeito de Boa Vista, André Gomes, estava lá e vai falar, né, Capim, sobre esse momento. Também Dom Ducênio, né, vai bater um papo. A entrevista do Dom Ducênio hoje é curta, né? Mas segunda-feira, Manso tem uma entrevista maior com ele, que a gente vai colocar, vai falar de outros temas, né, importantes. Manso fez uma entrevista bem mais longa com o Dom Ducênio e a gente vai trazer Dom Ducênio segunda-feira novamente. Quem visitou Campina Grande hoje foi o ministro Renan Filho, dos Transportes, né? Visitou a obra da duplicação da BR-230, anunciou também o acesso ao Aloysio Campos, que é uma obra bastante cobrada, sonhada, reivindicada, e o senador Renan Filho, que estava acompanhado do senador Veneziano Vital do Rego e de vários, né, secretários do município, autoridades, né, vai falar com a gente também daqui a pouquinho. O próprio senador Veneziano, né, Vital do Rego, né, vai também ser entrevistado aqui no programa de hoje. Então é muita gente, né, e a gente vai, João Capim, dividir aqui para a gente, 17 horas em ponto, como a gente tem feito, colocar no ar a entrevista com o candidato a vice-prefeito Pedro Ivo, e depois a gente traz outras entrevistas, mas a gente tem daqui a pouquinho, né, já a repercussão, né, da entrega do título de cidadania para Dom Ducênio, tanto cidadão paraibano como cidadão campinense. João, mas vamos aos nossos parceiros, né, do programa. Muito bem, a gente já vai iniciando aqui o Caturité nos municípios. Eu quero lembrar que a gente também tem um pacote de informações, uma notícia triste, né, quem acompanha, né, rede social, da igreja, de padres, tem muitos padres famosos, né, no Brasil, né, todo padre tem um estilo, né? Mas tem os padres cantores, os padres que são muito ligados às redes sociais, padre Fábio de Melo, padre Manzotti, Marcelo, padre Patrick, né, e esse padre Fabrício Rodrigues, rapaz, ele tem quase 600 mil seguidores, ele era do Pará, foi vítima de um acidente, né, lamentavelmente, ele estava de moto, bateu num cavalo, imagina só, gente. Famoso padre, né, ele famoso assim, muito conhecido nas redes sociais, o padre Fabrício Rodrigues morreu vítima de um acidente na madrugada de hoje, em um acidente na cidade de Marabá, no Pará. A moto conduzida pelo padre colidiu com um cavalo que estava na pista. João, veja só, um animal solto, rapaz, matou o padre. Quantas pessoas já perderam a vida, né? Quantos acidentes por conta de responsabilidade, não do animal, mas das pessoas que soltam os animais. E o comunicado foi feito pela manhã, pela paróquia do padre, com pesar comunicando o falecimento do padre Fabrício Rodrigues. Você pode inclusive ir lá no Instagram dele, ele era muito dinâmico, né? Escritor também. Ele foi vítima de um acidente, chocou-se com um cavalo na Avenida 1º de Março, município de São João do Araguaia. Avenida não, na PB 1º de Março. O SAMU foi chamado, mas infelizmente não resistiu. Portanto, o padre Fabrício Rodrigues, lá do Pará, conhecido no país inteiro por conta das redes sociais, perdeu a vida, né, tragicamente. Ontem eu acabei esquecendo de divulgar, né, o falecimento de Ivan Menezes, muito conhecido aqui em Campina Grande, por sinal primo do deputado federal Romero Rodrigues, foi sepultado no distrito de Galante hoje, também o sentimento da família de Ivan Menezes. Eu acho que Ivan era corretor de imóveis, ele era muito conhecido aqui em Campina Grande, né? Infelizmente faleceu, ele vinha adoentado, né? Vamos seguindo aqui com outras informações, João, para a gente já ir com as primeiras entrevistas e trazer nesse primeiro bloco a homenagem a Dom Ducênio, né? Nosso bispo diocesano, né? Estava muito feliz, a gente só tem ouvido, né, muitos elogios por parte de todos que estiveram ontem na solenidade, depoimentos, né, do quanto Dom Ducênio estava, né, alegre com esse momento de se tornar cidadão campinense. Ele está há 7 anos bispo, né, diocesano de Campina Grande,
como eu já disse, ele é natural da cidade de Lagarto, né, Sergipe, mas já há 7 anos nosso bispo, e recebeu numa sessão solene o título tanto de cidadão campinense como de cidadão, né, paraibano. E muitas autoridades estavam lá, como eu já frisei, o título de cidadão campinense foi do vereador Márcio Melo, João Capim, por conta da legislação, né? A gente não pode entrevistar Márcio Melo, porque ele é candidato, né? Mas a gente vai trazer a fala do deputado Tovar Correia Lima, autor do projeto de cidadão paraibano, e depois tem André Gomes, né? Muito amigo do Dom Dulcênio, uma pessoa muito católica, né? Nosso André, prefeito de Boa Vista, e depois Dom Dulcênio conversando, né, com o Dom Dulcênio foi uma coletiva, né? Mas Tovar conversou também. Oi, com Joãozito Silva. Porque o Joãozito estava lá, Josumar Barbosa, e depois o prefeito André Gomes. Vamos, nesse primeiro bloco do programa, a gente fazer um resumo, né, dessa solenidade de ontem, a homenagem a Dom Dulcênio. Vamos ouvir, João Capim, começando pelo prefeito André Gomes, prefeito de Boa Vista. Pois é, um momento especial, poder hoje à noite participar da entrega do título de cidadão campinense e paraibano ao nosso bispo diocesano Dom Dulcênio Forte de Matos. Dom Dulcênio tem feito um trabalho extraordinário à frente da nossa diocese. É um pastor que tem cuidado realmente do seu rebanho. Dom Dulcênio tem um trabalho fantástico junto às nossas paróquias, nas suas visitas pastorais, enfim. É um pastor realmente dedicado ao seu povo. E para mim é motivo de alegria estar aqui ao lado de Carol, de todos que nos acompanham, né, nesse instante para fazer essa entrega desses títulos ao nosso bispo diocesano. Então, nós vivemos a igreja, nós somos igreja. Então isso para nós é motivo de alegria, saber que nós professamos a nossa fé católica e de fato nós estamos da política não só para legislar, não só para criar políticas públicas, mas também para, através da política, a gente levar o nome de Deus, a gente evangelizar e a gente ser luz, né, para aquelas pessoas que mais precisam de uma palavra, de um ombro amigo, e é isso que a vida nos permitiu. Deus nos deu a oportunidade de estar nesse lugar também com uma missão e de levar luz aonde quer que nós estejamos. Portanto, depois do prefeito de Boa Vista, André Gomes, que esteve na solenidade, agora a gente traz o deputado Tovar Correia Lima, que foi o autor, né, da propositura Tovar do PSDB, que concedeu o título de cidadão paraibano a Dom Dulcênio. Tovar. Deputado Tovar Correia Lima, autor da propositura que concede o título de cidadão paraibano a Dom Dulcênio de Matos, bispo diocesano de Campina Grande. Eu conversei com ele agora há pouco, ele está muito feliz, radiante, viu, Tovar? Dom Dulcênio tem uma história muito intrínseca com a vida e a história de vida social de Campina Grande, da Paraíba, do compartimento da Borborema, onde a diocese tem atuação, que vai até Monteiro, por exemplo, e é mais do que merecedor do título de cidadão campinense paraibano de nossa autoria, mas que foi aprovado por todos os deputados estaduais por unanimidade, e campinense de autoria do vereador Márcio Melo, mas que também teve a aprovação de todos os vereadores. Então, o Dom Dulcênio, de fato, hoje passa a ser cidadão paraibano e campinense, como todos nós que estamos aqui. É um momento de festa, de celebração e de reconhecimento àquele que tanto fez e que tanto faz para que a gente tenha uma vida mais plena aqui na nossa Rainha da Borborema. Ele disse, agora há pouco, à imprensa, se depender de mim, vou me aposentar aqui em Campina. Pois é, essa é uma informação que eu soube, o que eu ouvi agora há pouco lá fora, e fico ainda mais feliz, né? Quando a gente vê que o amor de Dom Dulcênio por Campina Grande, ela termina transcendendo, ultrapassando, atravessando as barreiras só do trabalho, né? Como padre, como bispo, enfim, ele entra na vida social de amor pela cidade, e isso, claro, que a gente fica lisonjeado. Além do trabalho religioso, com 72 paróquias, tem também o trabalho social com as comunidades carentes. A igreja tem, por si só, um trabalho social que ele é imprescindível na vida cotidiana de todas as cidades, sobretudo aqui no país.
E a gente depende, eu poderia inclusive ser mais audacioso, a gente depende do trabalho da igreja e todos aqueles que fazem o trabalho do bispado, enfim, o trabalho das pastorais e todo o trabalho que é ligado à religião em todas as comunidades. E Dom Lucênio tem muito a ver com esse trabalho, com esse êxito de um trabalho de sucesso. A sua licença vai até quando? Muito bem, agora JP, a gente já vai acompanhar a entrevista, né? Curta, mas segunda-feira a gente volta com outra entrevista com o Dom Lucênio, ele muito feliz falando sobre a homenagem de ser agora cidadão paraibano, cidadão campinense. Matos, bispo, como é hoje receber o título de cidadão paraibano, né? Na mesma solenidade também o senhor recebe o título de cidadão campinense. É uma alegria em que o meu coração bate mais forte, né? Afinal de contas, como paraibano, como campinense, eu me sinto mais estimulado para continuar a minha missão. Este é o sentimento que eu tenho, de ser um paraibano aqui de Campina Grande e levar adiante esse grande trabalho em prol da sociedade, em favor da nossa igreja. O senhor já está aqui há cerca de 7 anos, né? Existe aí, de acordo com o direito canônico, uma definição. Após 75 anos, o senhor pode decidir se continuará ou não. O senhor já tem uma definição? Olha, são 10 anos ainda por à frente, né? Nós estamos sempre a serviço da igreja. Então, nesses 10 anos, se a igreja me chamar para outro lugar, eu tenho que dizer sim. Mas eu acredito que ela não vai chamar não, porque eu sempre peço a Nossa Senhora da Conceição para continuar. Eu sou feliz aqui. E quando a gente é feliz no lugar, não pensa em sair de jeito nenhum, a não ser por conta da missão. De fato, aos 75 anos, nós temos que renunciar à diocese. Continuamos bispo, mas temos que renunciar à diocese. E eu digo a vocês, se fosse hoje nos meus 75 anos, eu ia dizer, eu quero continuar aqui na Paraíba morando como bispo emérito. Dom Lucênio, o senhor se identifica bastante com essa cidade, com Campina Grande. São 60 paróquias que o senhor cuida, é uma tarefa grande, né? Na verdade, são 61 cidades e 72 paróquias, não é? E aproximadamente uns 20 mil quilômetros quadrados é a nossa diocese, mais ou menos 1 milhão de habitantes. Eu sempre digo que eu viajo bastante, a cada 2 meses e meio eu viajo 10 mil quilômetros, porque eu sou um pastor que gosta de estar sempre no meio das ovelhas, né? Então, hoje mesmo, por exemplo, eu já fui a Pedra Lavrada, já fiz reunião, amanhã já saio 6h30 da manhã para Cuité, depois vou para Nova Floresta, vou chegar umas 11 da noite. Então, a minha vida é essa, aqui, fazendo meu trabalho, na e naturalmente também em toda a diocese, acompanhando as 72 paróquias e visitando as 61 cidades. Muito bem, Dom Lucênio na segunda-feira retorna, né, com uma outra entrevista sobre outros temas, aí já com o companheiro Josmar Barbosa, o Manso. Alô, clientes do Feirão Supermercados, Pocinhos, Pustanã e Lagoa Seca. Amanhã, sábado, tem um café, né, da manhã especial para os clientes do Capim. Quem chegar cedo da manhã, né, em Pustanã, em Pocinhos, Lagoa Seca, no Feirão Supermercados, vai ter aquele super café da manhã especial. Nas 3 lojas, viu? Abraço aí para Rosa Mazola e toda a família do Feirão, Lagoa Seca, Pustanã e Pocinhos Comercial, né, Jogabi? Na volta, entrevista com o candidato a vice-prefeito de André Ribeiro, professor Pedro Ivo. O programa Caturité nos municípios, da Rádio Caturité FM, reprisa as entrevistas concedidas pelos 6 candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Campina Grande ao programa Jornal da Manhã, da mesma emissora, e que foram objeto de termo de acordo entre os candidatos e suas coligações e homologadas pela Justiça Eleitoral. As entrevistas estão sendo reprisadas na íntegra, sem cortes ou alteração de seu conteúdo. E a partir de agora, a reprise, né, com a entrevista com o professor Pedro Ivo, ele é o candidato a vice-prefeito de André Ribeiro, a entrevista concedida à equipe do Jornal da Manhã. Vamos ouvir. Vem aí, na Caturité, a voz das urnas. A melhor cobertura das eleições é na Rádio Caturité, com a equipe do Jornal da Manhã e Paraíba Online.
Você participa da festa da democracia e a melhor equipe jornalística vai para deixá-lo melhor informado. Rádio Caturité, Jornal da Manhã e Paraíba Online. Informação com credibilidade e audiência garantida. Vamos dar sequência a mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Campina Grande. Só situando, reforçando para o ouvinte da Caturité, às sextas-feiras temos ouvido os candidatos à vice-prefeitura e nas segundas-feiras os candidatos à prefeitura de Campina Grande. A ordem dessas entrevistas, tanto para vice quanto para prefeito, foi fixada através de sorteio prévio na presença das assessorias dos respectivos partidos e coligações. E hoje, à luz desse sorteio, a gente tem a participação do professor advogado Pedro Ivo, que é candidato a vice pelo PDT. Muito bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Arimateia, Josmar, Araújo e Raíssa e todos que compõem a Rádio Caturité. Saúdo também aqueles que nos acompanham, é um imenso prazer poder falar um pouco sobre a eleição. Que bom. Participa conosco dessa série de entrevistas o colega Josmar Barbosa, o Manso. Muito bom dia. Bom dia, Ari, bom dia, professor Pedro, bom dia, Raíssa e você que está em casa. A gente vai acionar agora os 15 minutos que terá a duração dessa entrevista e pode começar, Josmar. Professor, Campina Grande, 16% de analfabetos e uma cidade que é polo educacional. Como é que pode resolver aí essa equação? O que é que vocês têm de propositura para isso e engajar inclusive as universidades? Muito obrigado pela excelente pergunta. A nossa chapa é a chapa da educação. Primeiro porque fazemos parte do Partido da Educação, o PDT, é o partido de Darcy Ribeiro, o partido de Leonel Brizola. Para que se tenha uma ideia, durante a gestão do PDT no Ceará, das 100 melhores escolas públicas, 88 eram de lá. Nós temos um histórico louvável porque um dos nossos membros do PDT, o saudoso Leonel Brizola, conseguiu construir em um único mandato 6 mil escolas. Isso é um feito inédito no mundo inteiro. Então, nós temos projeto robusto, projeto factível para a educação aqui em Campina Grande. Primeiro porque nós vamos fazer nós temos um projeto intersetorial. O que nós temos por base, além, obviamente, de trazer uma estrutura factível, uma estrutura boa, temos que investir no professor. Nós temos que valorizar o plano de cargos e carreiras, mas não só isso. Nós temos que ter em mente também a importância de sentar e conversar com a família do aluno. Nós temos que dar ouvido àquele que está ali, que será o futuro do nosso país. Aquele que realmente vai revolucionar, que vai mudar a estrutura que nós temos hoje. Porque a educação transforma, a educação revoluciona. Mas nós temos que ter em mente também que é preciso, no modelo Darcy Ribeiro, trazer um estudo, um ensino integral, mas não é simplesmente fazer de uma forma anacrônica. Nós temos que fazer de uma forma que o aluno se sinta bem na escola, mas não é somente chegar ali e ficar assistindo aquelas aulas. Temos que desenvolver um trabalho para que o aluno ali chegue, para que ali o aluno se sinta em casa, para que o aluno tenha atividades de esporte, de cultura, de lazer, tudo isso de forma integrada. Esse, em poucas linhas, é o nosso projeto. Candidato, qual é o diagnóstico que foi possível sua chapa fazer com relação ao meio ambiente em Campina? Olha só, com relação ao meio ambiente, tem que se ter uma atenção especial, porque meio ambiente é vida, e é uma discussão mundial hoje, né? Então, temos que ter cuidado com a higiene do nosso município, a coleta de lixo, nós temos que cuidar do açude velho. É inaceitável que hoje você tenha um trabalho tão desorganizado, por exemplo, na coleta de lixo. Pessoas que jogam lixos em terrenos baldios. A prefeitura manda um carro para fazer a limpeza, no outro dia tem novamente. Então, no nosso projeto, consta no nosso plano de governo, e veja que isso foi dialogado com a sociedade, porque tudo que consta no nosso plano de governo foi discutido democraticamente com a sociedade. O Diga Aí Campina, umas plenárias que nós realizamos entregando o microfone às pessoas, ouvindo cada
pleito, ouvindo cada demanda, nós construímos o nosso plano de governo. E é por isso que lá consta, e é a ideia do povo, veja que não saiu da nossa cabeça, é a ideia do povo. Trazer uma possibilidade de as pessoas que jogam lixo ali serem multadas. Vai existir um contato direto com a administração pública e pessoas serão recompensadas quando mencionarem onde foi jogado o lixo, o que foi feito com aquele lixo, para que as pessoas direcionadas se desloquem até aquele local, faça a remoção, encaminhe para um setor de distribuição e será feita ali toda uma organização para separação do que deve para um canto, do que deve para outro e, sobretudo, multar quem insistir nesse comportamento tão indesejado. Raíssa. Candidato, no plano de governo da sua chapa, tem a criação da primeira Vila Olímpica de Campina Grande, mas aqui em Campina nós já temos a Vila Olímpica Plínio Lemos. Qual seria, então, a primeira vila se nós já temos uma vila? Como é que Raíssa, funciona? uma excelente pergunta que, inclusive, me dá a oportunidade de esclarecer que nós não temos uma Vila Olímpica. Nós temos uma estrutura que carrega o nome de Vila Olímpica. Eu posso colocar o nome que quiser, onde eu quiser. Mas veja que, primeiro, o ponto principal aqui, aquela que é chamada de Vila Olímpica, além de não ser Vila Olímpica, ficou abandonada por quase 10 anos, porque era uma birra do gestor atual, com quem, de fato, criou aquela estrutura que tem esse nome Vila Olímpica, para não atribuir mérito a ninguém, deixou abandonada. E depois que se fez uma parceria, aí deram uma mão de cal e dizem que hoje tem uma Vila Olímpica, que não é verdade. E aí eu fico até chocado, porque isso é uma comprovação de que a preocupação não é com a sociedade, mas assim com a conveniência. E o que é Vila Olímpica? O que nós vamos construir? Vila Olímpica tem que preencher requisitos, porque para que se receba recursos federais do Ministério do Esporte, você tem que preencher requisitos mínimos e, principalmente, apresentar projetos. Não existe mais essa história, Arimatea, Raíssa, não existe mais essa história de você chegar a Brasília e tentar, com a palavra só, trazer recursos. Não é assim que funciona. Tem que existir projetos, e o nosso projeto é justamente criar a Vila Olímpica, mas para criar uma Vila Olímpica você tem que atender os requisitos mínimos. Quais são? Ter 6 modalidades esportivas olímpicas, 6 modalidades não olímpicas, modalidades paraolímpicas, tem que ter um centro de fisioterapia, tem que ter uma estrutura adequada. Sabe por quê? Porque para que se crie isso, atletas que no futuro serão atletas de rendimento, nós temos que investir na base. Isso faz parte do nosso estudo integrado. Isso faz parte também do nosso projeto de educação. Então, criar uma Vila Olímpica não é simplesmente passar uma mão de cal, construir uma pista de toda e qualquer forma e dizer que é uma estrutura olímpica. Campina não tem uma Vila Olímpica, João Pessoa tem 2. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba baixa uma portaria de que as prefeituras devem apenas contratar 30% de prestador de serviço em relação ao número de efetivos. Campina tem quase 10 mil prestadores de serviço e pouco mais de 6 mil efetivo. Vocês pretendem, caso ganhe, cumprir esta regra e demitir aí cerca de 7 mil prestadores de serviço? Primeiro, é importante destacar que nós não demonizamos o comissionado, de forma alguma. Agora, nós temos um problema sério, porque são 6 mil, um pouco mais de 6 mil efetivos e 10 mil comissionados. Sabe, isso é um problema enorme, e eu vou dizer por quê. Primeiro, porque isso acaba influenciando no próprio pleito. Porque, ora, se eu tenho 10 mil cargos comissionados, são 10 mil famílias. Então, só isso aí já garante o gestor estar no segundo turno. Porque se você faz um cálculo simples, imagine que cada comissionado daquele consiga pelo menos 5 votos. Só eu já tenho 50 mil votos, o que coloca qualquer pessoa no segundo turno. Então, isso para mim é um problema, porque acaba gerando trazendo uma série de bajuladores que vão o tempo todo estar gritando: salvem seus contra-cheques. Isso é um tremendo absurdo. E outro problema sério que muitas pessoas até esquecem é com relação ao IPSEM. Ora, se eu tenho 6 mil efetivos e cerca de 4.700 aposentados, uma hora essa conta não vai fechar. Sabe por quê? Porque aquele que é efetivo contribui para o IPSEM e aquele que é comissionado contribui para o INSS. Então veja o problema que existe. É claro que nós não vamos, em janeiro, dar uma canetada e sair demitindo todo mundo, mas eu quero dizer a você, campinense, que quem não trabalha será mandado para casa. Eu até brinco às vezes dizendo que não vai ser mandado para casa porque ele já fica em casa. Então nós vamos prestigiar quem trabalha, vamos
prestigiar quem contribui socialmente, mas aquele que se preocupa apenas com a roupa que vai usar no camarote e durante a eleição está gritando aos 4 cantos que o gestor deve ser reeleito, esse aí será mandado embora. Candidato, quais são, na sua perspectiva, as políticas ao alcance do governo municipal para a atração de empresas, principalmente na área industrial, para Campina Grande? Uma excelente pergunta, Arimatea, que me dá a oportunidade de dizer que hoje nós temos que enfrentar o lamentável posicionamento, que é um dado recente. Nós estamos na 40ª posição, e não é no país, é no Estado, em média salarial. E isso ocorre justamente porque as nossas empresas estão indo embora. A Coteminas fechou. A Alpargatas, só o ano passado, demitiu quase 3 mil funcionários. E o que é que acontece? Quando você prestigia mais, inchar a máquina pública e deixa de trazer investimentos, é óbvio que a média salarial vai cair, porque é na indústria que se aumenta, ou se valoriza a média salarial, fazendo com que ela seja elevada. E é esse o problema que nós estamos enfrentando. E nós vamos, sim, buscar dialogar com a presidência da República. Mas o que é que está ao alcance do governo municipal para, nesses 2 casos concretos que o senhor acaba de mencionar, tentar contornar isso? Primeiro, dialogar. Segundo, trazer uma capacidade de gestão, mas principalmente porque existe uma logística para que uma empresa, porque uma empresa, ela não vem para a cidade simplesmente porque gosta do gestor, porque tem uma amizade com ele, ou porque a cidade tem o maior São João do mundo. Nós adoramos o nosso São João do mundo, mas a empresa não vem por isso. A empresa vem se ela colocar na ponta do lápis e ver que vai ser factível. Ela tem que fazer um estudo de logística. É por isso que com o André nós falamos tanto coisas que outras pessoas não falam, como, por exemplo, a criação, não criação, mas reestruturação da ferrovia. Porque João Pessoa não precisa, mas Campina precisa. Porque quando se coloca na ponta do lápis, hoje, a logística não está favorável à vinda de empresas para Campina Grande. E André provou que é possível sim, porque ele, como secretário de João Azevedo, trouxe em 4 meses 2 empresas para Campina Grande. O IPSEM tem um rombo milionário aqui em Campina Grande, Instituto Municipal de Previdência. Vocês pretendem acabar com o IPSEM e voltar os funcionários municipais a serem vinculados ao INSS? Não, o que nós precisamos é realizar concursos públicos, porque é realizando concurso público que nós vamos ter contribuinte do IPSEM. Essa é uma lógica, porque quando se valoriza mais o comissionado, nós vamos ter contribuição para o INSS e inevitavelmente vai elevar ainda mais esse rombo. Ok, secretário, outra questão importante é a área de saúde aqui da nossa cidade. Em relação à saúde, quais são as propostas caso sua chapa venha a ser eleita e a principal delas, algo que dê para fazer e que a atual gestão não fez? E queria também que o senhor fizesse uma avaliação da saúde, de modo geral, agora nessa atual gestão também. O que é que pode ser melhorado que ainda não foi feito? Excelente pergunta, Raíssa. E eu acho que o povo de Campina Grande sabe exatamente o que eu vou dizer. A saúde está um caos. Mas eu vou tocar num ponto importante, porque ele não pode ser deixado de lado, que é o Hospital da Criança e do Adolescente. Porque o atual gestor já criou 6 histórias para justificar o que é injustificável. Na realidade, é a sua incompetência de não ter concluído o Hospital da Criança e do Adolescente. E nós vamos concluir. O que tem lá no Hospital da Criança e do Adolescente? Atenção, Campina Grande, você que me ouve nesse momento. Quando você passa lá em frente, aquilo que você vê pintado ali é só uma fachada, é só um faz de conta. Inclusive, construíram um muro que nós chamamos de Muro da Vergonha, porque fizeram justamente para que as pessoas não vejam o que tem por trás, que são ruínas. O Hospital da Criança e do Adolescente vai ser concluído, sim, na nossa gestão. Vamos construir mais 2 UPAs, porque o indicativo é que seja uma UPA para cada 100 mil habitantes. Nós temos 2 e vamos construir mais 2. E o dinheiro está lá no Ministério da Saúde. Falta o quê? Projeto, porque, infelizmente, é uma gestão que não tem projeto. Quais seriam os bairros para essas 2 UPAs? As 2 UPAs, uma vai ser ali próximo para abarcar aquelas pessoas que moram em São José da Mata, e tem gente, inclusive, prometendo que vai fazer dentro do Aloysio Campos, mas isso é uma insanidade. Nós vamos fazer nas proximidades para que abarque também aquelas pessoas que moram no Aloysio Campos. E eu posso garantir a você que nos escuta nesse momento, tudo que consta no nosso projeto está muito bem delimitado. Nós não vamos fazer nada que não esteja dentro do orçamento de Campina Grande, porque eu carrego isso, Arimatea, como filosofia de vida. Saúde financeira da minha família e do mesmo jeito será com a administração pública.
Vocês acham que o governador João Azevedo errou em deixar 3 candidatos da oposição aqui em Campina Grande? Não, de certa forma, divide aí o discurso, dissimula o discurso de vocês? Primeiro que nós não somos candidatos de seu ninguém, nós somos candidatos do povo. O primeiro ponto é esse. Se o governador João Azevedo tem apoiado o candidato que é do seu partido, é uma escolha dele. Eu não tenho que estar criticando, eu tenho que falar para o povo de Campina Grande. Nós temos que conversar com a sociedade campinense para apresentarmos as nossas propostas como temos feito. É claro que a nossa campanha, infelizmente, é uma campanha sem estrutura financeira. Nós não temos sobrenome quatrocentões, nós não temos aquilo que a maioria tem, que é realmente dinheiro para investir, mas nós temos a sinceridade que nós temos conversado com o povo, o nosso grito, o chega, não dá mais para esse tipo de gestão, esse tipo de politicagem que existe há 40 anos. 45 segundos para as considerações finais, candidato. Eu quero me dirigir a você, campinense, dizer que está na hora de mudar. Não dá mais para aceitar isso que vem se perpetuando. Sabe, infelizmente, eu com muita tristeza digo a você de Campina Grande que Bruno Cunha Lima conseguiu ser o primeiro prefeito a não construir uma casa. Imagine, uma única casa. Isso é uma proeza. Você passar 4 anos e não construir uma casa para que uma pessoa tenha direito, tenha dignidade à moradia. E nós vamos revolucionar Campina Grande. Vamos atender a todos os anseios que já nos foram apresentados quando fizemos as plenárias, quando fizemos o Diga aí Campina. Eu garanto a você, campinense, nós vamos revolucionar, vamos fazer a diferença. Chega, não dá mais. Conversamos assim com Pedro Ivo, que é candidato a vice-prefeito pelo PDT, sequenciando essa rodada de entrevistas. Bom lembrar que a gente sequencia, no caso, a gente dará prosseguimento no caso dos candidatos a vice, sexta-feira que vem com o candidato Alcindor Vilarim. E na segunda-feira próxima, já na rodada com os prefeitos, o atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima. Portanto, segunda-feira, né, a gente traz 17 horas a reprise da entrevista com o prefeito Bruno Cunha Lima, a equipe do Jornal da Manhã. A gente agora foi concluída a entrevista com o professor Pedro Ivo, candidato a vice-prefeito na chapa de André Ribeiro, do PDT. Aqui tem as notícias policiais, aquele crime lá de Nova Floresta, um adolescente de 15 anos matou uma ex-namorada de 15 anos. Esse crime repercutiu bastante na Paraíba, né? 2 jovens, o adolescente de 15 anos de idade que assassinou a ex-namorada Ana Beatriz, também de 15 anos na Floresta, no Curimataú, por esganadura, tramou o crime, segundo a polícia. Ele queria reatar um namoro de aproximadamente 8 meses, mas a menina não queria. O delegado Yasley Almeida afirmou que na noite de quarta-feira a adolescente foi para uma academia e na volta para casa foi que tudo aconteceu. A adolescente havia saído de casa para ir até a academia, mas ao voltar foi convencida pelo ex-namorado para se encontrarem. Quando então ela seguiu para encontrar com ele, não sabia o plano criminoso que o agressor havia planejado. Ao se encontrar com ele em um imóvel desocupado, usado inclusive para uso de drogas, após uma discussão, o infrator acabou dando um mata-leão e depois esganando a vítima com as próprias mãos, conforme confirmado pela perícia criminal ainda no local do fato. Na manhã de ontem, a família aflita, porque desde a noite de ontem ela não mais havia aparecido em casa, foi registrar o boletim de ocorrência pelo desaparecimento. E de imediato, os investigadores da Polícia Civil de Cuité entraram em diligências e acabaram encontrando o corpo da jovem dentro de uma residência e em seguida fizeram busca e apreenderam o menor de 15 anos. O infrator acabou confessando essa prática deletiva e disse que foi por meio de um ato de fúria que o levou a praticar esse terrível ato contra a vida dessa adolescente lá na cidade de Nova Floresta, no Curimataú paraibano. E em Campina Grande teve um crime, né? Um feminicídio, mas o criminoso foi preso minutos depois. Ele já tinha praticado um crime anos atrás, tinha cumprido pena por homicídio, foi solto e matou, né, a mulher. Que coisa. Um crime bárbaro foi registrado ontem à noite em Campina Grande. A vítima, Bruna Ferreira dos Santos, foi vítima de feminicídio, morta com um tiro no rosto. O crime aconteceu por volta das 7 da noite na rua Genário Cavalcante de Queiroz, no bairro do Alto Branco, nas proximidades da Impasa. Bruna morreu na hora. O acusado, identificado como Josué Severino dos Santos, 54 anos, marido da vítima, foi preso.
Ele foi localizado pela Polícia Militar, 9 da noite, já no município de Umbuzeiro, no Cariri, quando deixava Paraíba rumo ao estado de Pernambuco. Através do monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, foi possível localizá-lo. Josué, que saiu recentemente do sistema prisional, ele é acusado de um homicídio em São Paulo, estava com um filho de 9 anos e armado com uma espingarda calibre 28, usada no crime. Ele fugiu no capim, ainda levou o filho, mas a polícia conseguiu prender, né, o autor desse feminicídio aqui em Campina Grande, o que é extremamente lamentável. Antes de Manson, a gente tem uma notícia, mais duas notícias aqui na área política, né, que não poderia ser diferente. Uma pesquisa registrada, né, e lá na cidade do Conde, a gente traz as pesquisas sempre registradas junto, né, ao TSE e ao TRE. Pesquisa científica, Carla Pimentel lidera a disputa pela Prefeitura de Conde com 62%. A prefeita do Conde, candidata à reeleição Carla Pimentel, do Progressista, lidera a disputa pela Prefeitura condense com 62% das intenções de voto na pesquisa estimulável realizada pelo Instituto Certifica e divulgada pelo portal do Litoral PB hoje. A gestora tem 3 vezes mais que o percentual alcançado pelo segundo colocado, Luzimar Nunes, do União Brasil, que tem 18%. Em seguida vem a Luísio Regis Filho, com 3%, e Edinho Mendes, do PSOL, 1%. De acordo com os dados da pesquisa, os votos em branco ou nulos somam 7%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa está registrada no TRE e TSE, protocolo, registro 07530/2024. O levantamento foi entre os dias 8 e 12 de setembro de 2024, entrevistou 400 pessoas e apresenta um nível de confiança de 95%. A margem de erro é de, no máximo, 4,9 pontos percentuais. Então, Carla Pimentel, atual prefeita, tem 62% da intenção de voto. O segundo colocado, né, Luzimar Nunes, tem apenas 18%. E uma questão, tem pesquisa, João Capim, que a Justiça Eleitoral tem evitado publicar quando há uma denúncia aí que constata falhas. Isso aconteceu com uma pesquisa lá na cidade de Areal. Ó. A Justiça Eleitoral determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa realizada pelo Instituto Datavox no município de Areal, agreste da Paraíba. A decisão foi motivada por uma representação eleitoral que levantou suspeita de irregularidade no levantamento. O pedido de suspensão foi feito pela coligação Avante Areal, do candidato professor Afonso do Republicano, que apontou diversas falhas na pesquisa. Entre as acusações, a coligação afirmou que o levantamento foi conduzido no mesmo dia e local de um evento do candidato opositor, conforme registrado por fotos e câmeras de segurança, o que poderia configurar favorecimento. Além disso, houve a alegação de violação do artigo 2º da resolução do TSE, que regulamenta os percentuais em pesquisas eleitorais, agravando a situação. Diante dessas suspeitas, a juíza eleitoral da 17ª Zona Eleitoral emitiu uma liminar na noite de ontem, suspendendo a divulgação da pesquisa, que seria hoje. Não sei se quem mandou fazer a pesquisa vai recorrer, mas no momento essa pesquisa está suspensa lá em Areal. Não tem nem o número da pesquisa, mas que foi suspensa pela Justiça. João, já que é política, Josimar Barbosa, né, o Manso aí, com um panorama político, né, do momento, e também a agenda dos candidatos de Campina Grande. Josimar Barbosa, o Manso. O ministro acabou de inspecionar as obras de duplicação da BR-230, principalmente daquele viaduto ali no entroncamento da 230 com a 104, de frente ao Campo Santo Parque da Paz. Daqui a pouco a gente vai escutar a entrevista do ministro. No final desse ano será inaugurado o primeiro trecho da duplicação da BR-230, entregue aquele viaduto. O ministro também anunciou um acesso para o Aloysio Campos, que vai ser muito importante. Em relação a São José da Mata, a duplicação, ela não vai passar a duplicação 100% por dentro de São José da Mata. Vai ter uma perna, né? Vai ter um lado que vai ser por trás de São José da Mata, a exemplo do que aconteceu no Riachão, no que se prende a BR-230. E o ministro também disse o seguinte, que terminada essa primeira fase da BR-230, duplicação até a Farinha, né, já há possibilidade de duplicação da BR-104, ou seja, de Campina Grande até a divisa com Pernambuco, ali passando por Queimadas, passando por Alcantil, até porque Pernambuco, né, já está fazendo a duplicação da BR
já está pronta de Caruaru praticamente até Santa Cruz do Capibaribe. Então, ficaria o governo federal de Santa Cruz do Capibaribe até a divisa com a Paraíba, e aí o governo também faria de Queimadas, de Campina Grande até depois ali de Alcantil, né? Foi o que anunciou aí o ministro de muitos investimentos, e ele disse que a Paraíba tem 2 capitais, né? Tem João Pessoa e tem Campina Grande, segundo ele, é a capital do interior e merece todos os investimentos. Vamos agora dar a agenda dos candidatos a prefeito de Campina Grande nesta sexta-feira. O André Ribeiro, pela manhã, participou de café da manhã com lideranças na SEASA. Às 10 horas, realizou visita ao Parque Tecnológico da Paraíba. Agora à tarde, ele grava para o Guia Eleitoral e à noite participa de reunião com lideranças. Arthur Bolinha, pela manhã, ele cumpriu a agenda administrativa. Agora, nesse momento, ele está realizando uma visita ao bairro do Tambor. Às 17 horas, realiza caminhada no Aloísio Campos. Às 19 horas, participa de reunião de avaliação da campanha eleitoral. Bruno Cunha Lima, no final da manhã, participou de sabatina na emissora de TV. Agora à tarde, ele realiza caminhada no bairro do Tambor. Em seguida, participa de encontro com lideranças e candidato a vereador no bairro Jardim Paulistano. E às 8 horas da noite ele participa do encontro Mulheres à Frente no bairro Vila Cabral. Dr. Jone, né, às 8h40 participou de café da manhã com lideranças no bairro do Alto Branco. Às 10 horas da manhã gravou para o Guia Eleitoral. Às 4h30 da tarde de hoje, às 4h40, participa de caminhada no distrito de São José da Mata. E à noite, às 19 horas, o Dr. Jone participa de reuniões com lideranças nos bairros Serrotão, José Pinheiro e no distrito de São José da Mata. Inácio Falcão, pela manhã, realizou panfletagem no centro da cidade e depois visitou empresas aqui também na cidade. Agora à tarde, nesse momento, ele está participando de reunião com candidato a vereador e catadores de recicláveis. Às 4 horas da tarde, o Inácio Falcão participa de caminhada no bairro da Liberdade. No início da noite, participa de reunião com apoiadores do bairro de Santa Rosa. Já o professor Nelson, pela manhã, reuniu-se com a equipe de campanha. Agora à tarde, grava para o Guia Eleitoral e à noite faz gravação para as redes sociais. Aí, portanto, Josmar Barbosa com o resumo da política. Marcel Gonçalves, do Sítio Retiro, Lagoa Seca, está acompanhando nosso programa. Luciana Guimarães, desejaram também um abençoado final de semana. João Capim e o Flamengo, hein? Jogou bem, viu, João Capim? O time é bom. O Flamengo, quando está com os seus melhores jogadores, joga muito. Deu um show ontem contra o Bahia. Está aí na semifinal da Copa do Brasil. Vai ser Flamengo e Corinthians, né? Corinthians derrotou o Juventude. E o outro jogo Atlético Mineiro e Vasco, né? O Atlético ontem empatou com o São Paulo, tinha ganho, né, o primeiro jogo. Então, a semifinal aí, Flamengo e Bahia, no caso do Capim, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Corinthians e Vasco e Atlético Mineiro. Semifinal da Copa do Brasil. E nesse final de semana tem Campeonato Brasileiro. Vamos para o comercial, João. Muito bem. Hoje o ministro Renan Filho, né, dos Transportes, visitou Campina Grande, também visitou João Pessoa, ali o trecho da duplicação da BR-130, entre Campina Grande e a Praça do Meio do Mundo. Ele visitou ali o viaduto, né, onde começa a duplicação ali na saída para Queimadas. O João Capim foi na hora lá mostrando o projeto. A duplicação não vai passar por dentro de São José da Mata, né? Ou seja, vai ser um trecho indo e o trecho voltando, ou seja, a alteração será no trecho urbano da comunidade de Lagoa de Dentro, né? Ali também, e do distrito de São José da Mata. De acordo com o projeto executivo, a rodovia duplicada não passará mais por dentro dessas duas localidades. Vai ser, né? Nos dois sentidos, a BR-130 deixará atual percurso após o acesso ao presídio Serrotão em Campina Grande e só retorna ao trecho original a partir da comunidade do quilômetro 21, no acesso à cidade de Pocinhos. Então, repassar, João Capinha, por trás, né, de Lagoa de Dentro, ali o Lagoão, e por trás ali de São José da Mata, a duplicação. Ou seja, no sentido, acredite, João Capinha, no sentido, né, voltando, né?
indo deve ser normal, né? Portanto, também foi anunciado pelo ministro, vamos ouvir agora, daqui a pouquinho, o acesso para o Aloysio Campos, também junto com a duplicação. Mas o senador veneziano, né, um anfitrião que fez o convite, vai conversar com a gente aí sobre a visita do ministro dos Transportes, Renan Filho, hoje em Campina Grande e também em João Pessoa. E nós vamos também ter a entrega vindo da farinha, que já começou o processo de pavimentação. Na voz do próprio ministro, vocês escolheram o compromisso de que até o final do ano de 2026 tenhamos a sua conclusão plena da duplicação da BR-230. E hoje, com um novo anúncio que ele fez questão, nós havíamos pedido, e ele deferiu esse pedido, que é essa interligação pela BR-230 até o Aloysio Campos, que vai desafogar os acessos de tantos e tantos milhares de moradores que residem no Aloysio Campos. Numa linguagem mais popular, seria uma avenida ligando com a BR, uma espécie de viaduto semelhante ao que a gente tem no Amigão? Não, para essa outra informação é um acesso, né? A nova informação, a nova boa nova é um acesso ao Aloysio Campos, não é um novo viaduto, é o acesso que vai circundando através da própria BR-230. O ministro também, senador, trouxe boas novas em relação à BR-104 Caruaru-Campina Grande. Importante, nós já havíamos anunciado, esse processo licitatório foi feito, a elaboração está sendo conduzida e nós temos, e o ministro dizia no deslocamento, João Pessoa até Campina Grande, que é a tarefa nossa, toda a bancada, que é a de incluir a duplicação da BR-104 para o orçamento de 2025, quem sabe? Eu ainda nutro a expectativa de que consigamos ter o início até o final de 2025, no mais tardar início de 2026. Mas será fundamental, porque até lá já estaremos próximos da conclusão plena da duplicação Campina-Farinha, já teremos o bom encaminhamento da triplicação Cabedelo até Oitizeiro e vamos começar com uma nova ação tão importante ou quase tão importante como essa duplicação da BR-230. Em um determinado momento, a BR-230, esse trecho da Alça Sudoeste, infelizmente ficou conhecido como a Alça da Morte, em função de muitos acidentes, muitos problemas. Essa duplicação chega como uma verdadeira solução para a maioria esmagadora desses casos? Eu não tenho absolutamente qualquer dúvida. Uma das razões que nós tínhamos para reivindicar, e até por uma questão de justiça fazendo menção, isso começou em 2014, com o então senador Vital do Rego Filho. A elaboração se deu com os 17 milhões que Vitalzinho, à época, como senador, pôde aportar. E um dos motivos era exatamente o de trazer maior segurança. Você está falando há 10 anos, imagina agora com todo esse adensamento populacional, adensamento de novos comércios, de novas indústrias. Lastimavelmente, muitas vidas foram ceifadas durante esse período. Com a entrega da BR-230 e a sua duplicação, não há como desconhecer que essa segurança de trafegabilidade haverá de ser conquistada. E o VLT, Vené? VLT, como nós havíamos dito, e é muito bom, porque vocês sabem que eu sou um aficionado por essa tese desde enquanto prefeito de Campina Grande. A gente lastima porque não houve o sequenciamento, mas foi retomado agora e com o compromisso nosso, em novembro, formalizado a transferência para domínio da Prefeitura. Os recursos já à elaboração do projeto foram consignados há um mês na apresentação do PAC da Mobilidade pelo presidente Lula e também o ministro das Cidades, Jader Filho, já se comprometeu com aquilo que é necessário para que nós consumemos um sonho que é meu, mas é um sonho de Campina Grande, poder ter um novo modal VLT facilitando e, inclusive, principalmente barateando o transporte coletivo. Muito bem, depois do senador veneziano Vital do Rego, a gente segue aí, João Capim, o tema com a entrevista coletiva concedida pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro Renan Filho. Olha, a Paraíba vai viver uma transformação muito grande nas suas obras federais. O Estado vivia uma sensação de que as obras que aqui eram executadas pelo governo federal não andavam, porque no governo anterior não se enviou os recursos necessários para fazer obras da envergadura dessas obras que estão sendo feitas agora. Só para uma comparação, o governo Bolsonaro em 22 mandou apenas 90 milhões de reais para toda a Paraíba. Esse ano nós estamos aplicando 500 milhões de reais nas obras em andamento.
Isso significa 5 vezes mais recursos para Paraíba. E com 5 vezes mais recursos, nós vamos fazer as obras andar 5 vezes mais rápido e garantir 5 vezes mais entregas também. Essa daqui de Campina Grande, só para conhecimento, nós estamos medindo aproximadamente 6 milhões de reais por mês. Isso em 12 meses dá algo em torno aí de 72 milhões de reais. Imagina, se antes só tinha 90 milhões por ano, não dava para andar nem essa obra direito. Imagina todas as outras obras do Estado. Então agora a gente tem condição de botar as obras para andar e sonhos antigos, desejos da população começam a sair do papel, como essa obra de duplicação de Campina Grande a Farinha. Ministro, nós estamos ao vivo e eu queria aproveitar essa oportunidade para que o senhor explique para a Paraíba percentualmente qual o andamento que a gente tem dessa obra, quantos por cento já concluídos e para 2025, quais são os recursos que já estão assegurados para a continuidade dessa obra? Estão assegurados todos os recursos para dar o volume do cronograma físico-financeiro para essa obra. Esse ano nós medimos 20% dela, aproximadamente 100 milhões de reais, de um total de 500 milhões de reais que serão destinados a essa duplicação de Campina até Farinha. Nós esperamos acelerar ainda mais os investimentos para que a gente possa entregar essa obra 100% pronta até 2026. Esse é o desejo do presidente Lula e é por isso que eu estou aqui hoje ao lado do senador veneziano Vital do Rego para observar o andamento, verificar como a gente pode agilizar ainda mais, aproveitar para conversar com o prefeito da cidade de Campina Grande, com o governador do estado à tarde, fazer um apelo à bancada federal para somar esforços junto ao governo do presidente Lula para a gente destinar mais recursos. O veneziano mesmo conseguiu, no ano passado, cerca de 150 milhões de reais com o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. Isso foi fundamental e os recursos do novo PAC garantem um bom andamento dessa obra. O substrato dessa fala é isso, é que por que não andou no passado? Porque os recursos enviados à Paraíba não eram suficientes para fazer as obras andarem. O presidente Lula multiplicou esses recursos por 5 e agora a gente consegue materializar as obras e tirar sonhos antigos do papel. Um dos sonhos de Campina Grande, ministro, é o VLT. Chegando um projeto lá e veneziano na frente, pode sair? Pode não, precisa sair, né? Eu acho que uma cidade como Campina Grande precisa ter um outro modo de transporte para a população, além de moto, que muita gente usa pela facilidade, né, pelo acesso mais barato a elas, os próprios carros, o transporte coletivo, mas o VLT é uma outra alternativa que pode acessar bairros, ligar o distrito industrial, aproximar as pessoas aí do aeroporto, e nós estamos lá com um trabalho conjunto orientado pelo senador veneziano, que desde que foi prefeito aqui da cidade conhece bem as especificidades locais, tocando um projeto para revitalizar primeiro a linha, para constituir um VLT e depois adquirir um material rodante para a gente criar aqui em Campina Grande uma alternativa que outras cidades já possuem. Ministro, o Nordeste foi fundamental para a vitória de Lula, está sendo retribuído aí com obras e ações do Nordeste? É verdade, o Nordeste foi fundamental para a vitória do presidente Lula e o presidente Lula sempre faz isso, ele retribui com trabalho, com dedicação, com os recursos necessários para o crescimento da região, né? O Brasil ano passado cresceu 2,9% e o Nordeste cresceu quase 4%. Esse ano o Brasil vai crescer 3% aproximadamente e o Nordeste vai crescer mais de novo. Toda vez que o Lula volta à presidência da República, o Brasil todo cresce. E o Nordeste sempre cresce mais do que o Brasil. Então isso não é à toa. Tem gente que diz que o Lula tem sorte. Mas não é que o Lula tem sorte. É que o Lula trabalha para gerar emprego. O Lula trabalha para fortalecer o salário mínimo acima da inflação quando ele volta à presidência da República. O Lula ajuda os que mais precisam com os programas sociais. Isso faz com que as pessoas consumam mais. Mais consumo significa aí de novo mais empregos, mais riqueza para a sociedade e a gente está começando a sentir isso. Por isso é que, mesmo em meio a tantas injustiças, tantas perseguições, depois de um governo que enfrentou mal os problemas do país, o povo foi buscar Lula de volta para colocá-lo na presidência da República. E ele vai trabalhar esses 4 anos e eu não tenho dúvida que quando nós chegarmos ao final do governo dele aqui na Paraíba, com essa duplicação até Farinha pronta, com a adequação da BR-230 até Patos, com a alça de Patos,
com o arco metropolitano de João Pessoa, com a triplicação até Cabedelo. Só para falar, com o VLT em obra aqui da cidade de Campina Grande. Só para falar sobre algumas obras da minha área, mas também com Minha Casa Minha Vida, mas também gerando emprego, mas também fortalecendo a atividade portuária do Estado. Certamente as pessoas vão reconhecer que o retorno do presidente Lula à presidência da República foi exitoso, fortaleceu a nossa democracia, equilibrou as instituições. Então tem gente que acha que tudo isso aí que eu falei agora é sorte do presidente. E eu digo assim, sorte o Lula tem, porque, poxa, se ele não tivesse sorte, ele não teria chegado aonde ele chegou. Mas não é só sorte não, é sorte aliada a trabalho, a dedicação, a conhecimento da nossa sociedade, priorizar quem precisa mais. E eu acredito que está acontecendo no Brasil. Para mim é um orgulho, veneziano, estar aqui hoje em Campina Grande, observando essa obra e ver que o próprio semblante da imprensa local, por mais que cada um tenha a sua preferência, né, e preferências são normais, tem gente que prefere mais arroz, o outro prefere feijão, eu mesmo prefiro os dois com ovo frito em cima, né? Então cada um prefere os seus, mas todo mundo reconhece que os trabalhos estão avançando e eu acho que o papel do presidente da República é esse. Tem alguma previsão para duplicação da BR-104, Campina Grande para Queimadas, ou então para a Lagoa Seca? Nós incluímos o projeto no novo PAC, nós estamos elaborando o projeto. Assim que o projeto estiver pronto, nós tivermos a observação de quanto custa e de como vamos viabilizar os recursos junto com a bancada do Estado, nós desejamos colocar essa obra, a duplicação da BR-104, em obra até o ano de 26, e aí assim, entregando de João Pessoa a Cabedelo, entregando de Campina a Farinha, quem sabe a gente começar a tirar outros sonhos do papel, como essa obra. Então a gente vive um outro momento, né? Ao invés das pessoas perguntarem por que as obras estão paradas, como elas estão andando satisfatoriamente, agora a gente já começa a perguntar sobre novos investimentos. Eu acho que esse é o desafio da vida mesmo e vamos trabalhar todos juntos para realizar isso. Vale dizer que a 104 é uma das principais artérias para o desenvolvimento da região Nordeste. Ela nasce lá em Alagoas, na cidade de Messias. Passa por União dos Palmares, a terra de Zumbi dos Palmares, passa por Caruaru, em Pernambuco, uma das mais importantes cidades do interior de pernambucano, passa por Campina, né, que é uma cidade tão importante que é como se a Paraíba tivesse duas capitais propriamente, né, e depois corta o Rio Grande do Norte e vai até Macau para encontrar o Oceano Atlântico. O ideal para o Nordeste brasileiro é que essa rodovia seja 100% duplicada para desafogar a 101 e dividir com a 101 a responsabilidade de escoar produção, pessoas no Nordeste. Então esse é o projeto do presidente Lula. Nós já estamos duplicando a 104 em Pernambuco, vamos iniciar a duplicação dela também na Paraíba e em Alagoas, a fim de que um dia nós tenhamos toda a BR-104 duplicada. Ô ministro, o transporte público é sempre um grande desafio e o financiamento dele é uma discussão que vem sendo travada no nosso país há muito tempo. Quais são os objetivos do governo federal e de fato, os governos federal, estaduais, municipais, de fato vão precisar se engajar nessa luta, afinal de contas milhares de pessoas dependem do transporte público no nosso país hoje. É verdade, o transporte tem sempre um financiamento difícil e de responsabilidade dos municípios. A Frente Nacional dos Prefeitos coloca esse ponto como um dos principais pontos de discussão e eu acredito que o Congresso Nacional, o próprio governo federal precisam dialogar nessa direção para que a gente encontre o melhor caminho para colaborar com os municípios brasileiros, né? Tem soluções muito criativas também sendo implantadas em algumas cidades. Caucaia, por exemplo, aqui no Ceará implantou a tarifa zero de ônibus, vem sendo um grande sucesso, né? Porque uma pessoa que pega 2 ônibus por dia, com o ônibus girando ali a passagem em torno de R$4, gasta 8 por dia só para ir, para voltar mais 8. Isso dá num ano quase R$3 mil de investimento só em transporte público. Para uma pessoa que ganha salário mínimo e que você multiplicando ali, ele tem ali, sei lá, algo em torno de R$18 mil a R$20 mil por ano em salário veneziano. 3 mil é muita coisa. Então o país precisa discutir melhor isso para ajudar o trabalhador brasileiro e o presidente Lula é sensível. Mas essas questões elas também são trazidas num ambiente de restrição fiscal do país, né? Por isso é que a gente precisa equilibrar todos esses pratos para oferecer soluções robustas, mas eu acredito que quando o Brasil cresce, e está acontecendo isso, gera emprego, está acontecendo isso também, nos dá a oportunidade de resolver problemas antigos com algumas soluções novas, soluções criativas, e nesse segmento precisa disso. Muito bem, senador, né, ex-senador Renan Filho,
né, João Capim, ex-governador também de Alagoas, atual ministro dos Transportes, que visitou Campina Grande, João Pessoa, acompanhado do senador, né, veneziano, e foi recebido também lá em João Pessoa pelo governador João Azevedo. E a gente sabe, né, todos nós já sabemos e vamos reafirmar, né, que segunda-feira é dia do comércio, dia do comerciário, é fechado o comércio, né, e vai ter mudança no transporte público, redução. E Araci Brasil fala do dia do comerciário, segunda-feira, em Campina Grande, comércio fechado e redução no transporte público. João Capim, Araci Brasil, da STTP. Nesta próxima segunda-feira, dia do comerciário, como a previsão é que o comércio venha a fechar, faremos uma alteração na operação de toda a frota de ônibus urbana, fazendo com que a operação seja semelhante ao sábado. No entanto, nós sabemos que algumas linhas não operam no sábado, mas estarão operando por ser um dia útil normal. As linhas 300B, 003, 903A, 636 e 500 estarão operando normalmente como dias úteis, e a previsão é que essa operação permaneça durante todo o dia, semelhante ao dia de sábado. Caso haja necessidade de um reforço em alguma linha, na observação do nosso controle operacional, faremos a alteração pontual para que a população não fique desassistida. Aí, portanto, Araci Brasil. Eu queria concluir o programa de hoje, agradecer a todos, né, pela semana que é conosco. Na segunda-feira a gente volta às 4h30 da tarde, inclusive reprisando a entrevista com o prefeito Bruno Lima, que vai conceder entrevista segunda-feira, 8h15 da manhã, no Jornal da Manhã. E abençoar, João Capim, né, a viagem do meu filho Diego, nesse momento está chegando nos Estados Unidos, 8 horas de voo, Recife, Orlando, né, ele com a família, né, foi a passeio, e que Deus o proteja, o abençoe, e que ele curta bem aí, né, junto com Poliana, com o Matheus, o Vitor e com Clarinha, né, meus netos, de coração e minha neta, junto com os amigos, foram vários casais, e que tudo, né, transcorra dentro, né, daquilo que eles preveem, que é a diversão, e conhecer aí, né, o mundo. É muito bacana. Quem pode, né, João Capim, e tem condições, saúde, tem que aproveitar mesmo. Então que Deus abençoe a viagem do meu filho, né, Diego. O Cine Diogo viaja muito também, né? E a gente fica só aqui rezando e feliz por eles, né? E de Milo vai se casar agora, né? Em outubro, de Milo Cine, meu caçula, vai para o casamento civil e brevemente religioso, se Deus quiser, com a sua noiva Emily. Grande abraço, bom final de semana. Deus nos proteja, nos dê saúde e paz. Até segunda.